Oi, oi! Hoje estamos aqui no Contrafluxo para falar sobre dependência emocional. Sou Magali Pugliese e hoje eu tô aqui com Thaís Alves, Mitchell Pimentel, para a gente falar sobre dependência emocional. Ter uma conversa bem interessante com várias dicas. Obrigada por ter vindo, obrigada por Eu ter que aceitado o agradeço. convite. Conte aí para o pessoal um pouquinho sobre você. Então, eu sou psicóloga, né, analítico comportamental, sou especialista em análise do comportamento aplicada, estudiosa da ACT, né, terapia focada na compaixão, mindfulness. E, além de ser psicóloga, estou muitas coisas. Estou mãe, estou mulher, estou filha, né, e amo apreciar a vida, a natureza, o mar. Então, todas essas coisinhas aí me compõem. Além de que, antes de ser psicóloga, eu era bailarina profissional, era professora de balé, de jazz. Tudo isso faz eu ser quem sou, né? Artista, enfim. É isso. É um prazer estar Maravilha! aqui com você. Prazer, Thaís. E você, Mítia, conte um pouquinho para quem está Vamos nos lá. assistindo. Bom, eu sou Mitchell Pimentel, psicóloga clínica, trabalho com abordagem da terapia cognitivo-comportamental e sou especialista em dependência emocional e Pois é. relacionamentos. Pois é, gente. Então não dá para perder, né? É para ficar até o final do episódio. Então curtam, comentem e compartilhem. Saem aí espalhando esse episódio para todo mundo que você acha que vai precisar. Então, dependência emocional é quando o amor machuca. É quando queremos algo que a gente acredita que é indispensável para a nossa vida. É tipo, sem isso, eu não vivo. Então, como não se perder nessa situação? Me conte aí, Mitchell, o que é dependência emocional? Bom, vamos lá. A dependência emocional, primeiro é importante esclarecer que não é um termo técnico da psicologia, né? Não existe nem no CID e nem no DSM. A dependência emocional é quando alguém necessita de forma disfuncional, né, da presença de alguém, da presença, da aprovação, né? E essa pessoa, ela é como se ela só se sentisse recarregada ao lado dessa pessoa, com essa pessoa, quando recebe pequenas coisas, como mensagens, uma palavra de aprovação. Então, e quando ela está longe dessa pessoa, ela se sente sem energia. É bem, eu acho que essa é a metáfora, né? Act, bem metáfora. É bem isso, né? Da energia mesmo. É como se você precisasse daquela pessoa para Para se sentir respirar. vivo. Isso. Para Para viver. respirar, para viver. Exato. E é importante também falar que a dependência emocional não é só num relacionamento amoroso, né? Ela também pode ser entre pais e filhos, netos e avós, entre amigas, né? Esse relacionamento de necessidade, né? De aprovação, de controle. Então, e também a dependência emocional não é só para relações monogâmicas. É qualquer vínculo afetivo. Então, o que é que acontece? A dependência emocional, ela não é a pessoa. Então, não é só por uma pessoa. É a intensidade com que você necessita daquele objeto. A intenção, né? Se a gente Isso. falar também, pode ser a função dela na nossa vida, talvez, né? Isso. A função daquela pessoa é nos deixar vivo, a gente se sentir vivo porque aquele algo tá ali na nossa vida. Isso. Lembrando também que o dependente emocional, ele pode se encaixar no DSM como transtorno de personalidade dependente, né? Mas nem todo mundo que é dependente emocional tem um transtorno. É sempre bom deixar isso bem claro. Certo. E existe alguma diferença entre amor e o apego? Existe. Como é que tá aí, né? Como é que anda
O amor e o apego aí de mãos dadas, como é que é? Então, o amor, ele acolhe, ele liberta, ele faz você crescer juntos, fazem, né, as pessoas crescerem juntas. E já o apego é uma necessidade adicionada a um controle excessivo, a um ciúmes exacerbado, né? Então, o apego, ele você é meu, você é minha. O amor é eu estou com você. Uhum. É muito bom você trazer isso, porque Gilliard, não sei se você conhece, ele é da terapia por contingências, né? Comportamental também. E ele tem um artigo muito bom. Não me recordo agora o nome do artigo, mas depois eu posso mandar, que é ele falando sobre o amor. E aí ele cita nesse artigo quais são a classe de repertórios que fala assim que aquela pessoa é capaz de amar, entre muitas aspas, porque todos somos capazes de amar, Sim. né? Só que nem todo mundo se abre e está apto para viver um amor saudável. Precisa, antes disso, construir uma classe de repertórios para que então ele comece a amar de uma forma, construa esse amor saudável. E aí, uma das coisas que ele cita, deixa eu ver se eu consigo me lembrar de tudo, mas uma das coisas que ele cita é ter autoconfiança, o comportamento de autoconfiança, né? Sim. Então, a gente não se sente inseguro que o outro vai embora a qualquer momento. Então, eu que a consigo vida vai amar de uma acabar. forma livre, Isso. né? A autoconfiança, a autoestima. É um outro comportamento aí, uma classe de repertórios, né? Relacionado à autoestima. Comportamento de responsabilidade. Então, eu consigo manter alguns contratos. Porque eu entendo que o outro ali, né, de alguma forma, eu vou cuidar daquele outro. Se relaciona com meus valores de responsabilidade, né? De cuidado, de afeto. Num amor saudável, isso é muito importante. Muito. E tem uma outra coisa que ele fala que eu acho também muito interessante, que é a tolerância à frustração. Porque se o outro sai do meu controle, eu vou me frustrar. Sim. A pessoa que é dependente emocional, que está no apego, fica ensandecida. Acabada. Destruída. Destrói. Destruída. Né? Porque tudo que ela quer é exatamente ela entende o amor como controle do outro. Se eu vejo o outro sair, voar, isso é igual a não sou bom o bastante. A mente começa a contar umas historinhas na cabeça, né? Inclusive tá aqui. Tem uma parte aqui das perguntas, viu, gente? Que é só sobre esses pensamentos. Essa amiguinha que gruda na nossa cabeça historinhas. e conta 1000 coisas. Exatamente. Então, se eu não tenho tolerância, se eu não me abro a esses sentimentos difíceis, se eu respondo imediatamente à frustração que eu sinto, eu valido ainda mais esse comportamento de controle. Mas quando eu começo a me abrir um pouco mais para esses sentimentos difíceis e ver que o amor continua ali e começar a resgatar a coisa da minha autoestima, da minha autoconfiança, né? Construir essas coisas em mim, possivelmente esse amor saudável, você vai aprender a amar de uma forma saudável, né? De uma forma realmente recompensadora para ambos. Esse artigo é maravilhoso. Depois eu posso mandar para vocês, para você indicar Pode lá até botar também. aqui, a gente vai botar no link, sim, posso maravilhoso. botar. Ótimo. Foi interessante você falar na palavra construção do amor, porque eu sempre trago isso nos meus atendimentos. Eu sempre falo que nós aprendemos a levar as relações, a levar um relacionamento e não construir um relacionamento, não construir vínculos saudáveis, né? Então a gente vai levando. Vamos dizer assim, a gente imagina que tá subentendido que nós somos monogâmicos, ao invés de sentar, conversar e construir Deixar claro ali isso. situações, pontos que são importantes na relação. Exatamente. Ou seja, construir um relacionamento e não simplesmente ir levando. E aí vai acontece nas situações, você vai as frustrações, lidando. Quebra de expectativa, porque você cria 1000 expectativas que estão na sua cabeça, que não está sob o seu controle, e aí vai quebrando essas expectativas, vai caindo.
e vai caindo. Então, gente, o que é, então, um amor saudável? Um relacionamento saudável? Eu acredito que o relacionamento saudável é um relacionamento de troca e de muita lealdade. Porque quando você é leal, você também fala sobre você de uma forma verdadeira. Eu não estou falando de fidelidade, eu estou falando de lealdade. Porque até para comunicar, se eu não quero um relacionamento monogâmico, se você for leal, ao invés de trair, você vai chegar para sua companheira, o seu companheiro, e vai dizer, olha, esse tipo de relacionamento não está funcionando para mim. É a verdade dela, né? Exato. Isso não está funcionando para mim. Então, vamos tentar conversar aqui, vamos ver o que é melhor para nós, né, para os dois, o que é que a gente pode conversar sobre isso. E aí, eu volto para aquilo, fica subentendido as coisas. Não, então vamos conversar, né? Vamos nos abrir, vamos falar realmente o que é que a gente sente, o que a gente quer num relacionamento. E para isso também a gente precisa ter uma escuta não Exato. julgadora, né? E que eu acho que é uma das coisas mais difíceis na construção desse amor saudável. Sim. Mas que é importante, né? Porque se o outro se coloca, que é o que é muito importante, uma comunicação assertiva, é preciso ter também uma escuta não julgadora. Onde o outro se sinta seguro para poder dizer o que sente. E você não invalide, não diminua, não desdenhe, não fale com aqueles termos pejorativos, Sim. né? Coisas sobre a pessoa. Ah, você precisa demais de mim, né? Ah, você demanda muito de mim. Porque às vezes a pessoa tem uma necessidade maior de conversar, de falar sobre as emoções. E o outro tá, né? Usando esses termos que machucam. Então, Sim. é importante ter uma escuta não julgadora, né? A mesma medida também que falar, dizer, né? Remodular o tempo inteiro ali. Tem um livro muito bom que eu preciso falar. Gente, Thaís é a pessoa dos livros. Eu Depois dei uma olhadinha lá no Instagram dela, você não tem noção. Eu cito, eu Várias gosto indicações. muito. Eu acho que é muito terapêutico. Inclusive, uma época esse livro bombou muito. Eu acho que pode trazer muito essa de forma clara o que é o amor saudável, por onde começa. E bate muito com esse artigo que eu citei, né? Se chama A Parte que Falta. É um livro, parece um livrinho infantil. É o desenho né? Serve para criança, mas é muito adulto também. E aí é simplesmente uma bola, uma circunferência, né? Que tá sem um pedaço de uma parte dela. Sim. E aí ela sai, aí ela, poxa, tá me faltando uma parte, tipo um triângulozinho assim, vazio dentro dela, né? Eu preciso sair por aí para encontrar a parte que falta em mim. Então, sai por aí, né? Conversando com as flores, saindo pelo mundo, rolando e buscando a parte que falta E nela. a gente conversou com isso nos bastidores, exatamente sobre isso. E aí? Exatamente. Pois E aí, o que então, acontece com ela essa bola? encontra a parte que falta nela. O triângulozinho chega, encaixa. Só que nessa que ela encontra a parte que falta, ela deixa de rolar. Olha, Ela deixa de conhecer outras pessoas, as flores, de ver as coisas ao redor. E ela começa a se sentir vazia. Isso. Ora bolas, mas eu tô com a parte que faltava em mim. Por que agora eu tô sentindo tanto vazio, solidão, sei lá, parece que as coisas não fazem tanto sentido. Ah, deixa eu tirar essa parte que faltava em mim pra ver se eu volto a rolar, porque eu não tô conseguindo rolar direito. E aí ela tira, então, né, volta a viver a vida com muito mais inteireza, mesmo faltando uma parte que falta nela. Isso. E eu acho que amor saudável é exatamente essa ilustração. Às vezes a pessoa pega o outro e quer encaixar, né? a gente vai falando isso. Mas Eu tenho o link da autora contando a história com o livro, então eu passo para minhas pacientes. É a Jujut, Isso. né? É a Jujut. Eu tenho ela não esse é link. autora. Ah. Ela não é autora. Ela leu o livro Ah. e saiu difundindo, mas parece que é. ela fala que é, porque ela Nossa, fala tão ela bem. é. E eu tenho esse link, eu passo para minhas pacientes. É ótimo. Ela esse vídeo. contando, e aí tem toda a historinha, é bem legal. Eu estava conversando com Magali justamente sobre isso, né?
que a gente tem essa coisa de dizer assim, eu estou procurando a minha metade, eu estou procurando A metade da a laranja, tampa né? da panela, né? E eu sempre falo nos atendimentos que nós não somos metade de nada, nós somos seres inteiros. E o outro deve entrar na nossa vida para nos complementar, para complementar essa felicidade, não completar algo que me falta. Sim. É bem o caso do triângulo, né? Isso. Ou seja, não estava, na verdade, né? Ela, a bola, a construção da bola era aquele pedaço Exato. faltando. Era a bola. Então, Exatamente. quando você procura algo para tentar encaixar, talvez não encaixe ali e mude, né? Mude a essência da bola. Então, é bem o que a gente está falando. A gente procura alguém para complementar. Não para nossa encaixar. felicidade, complementar nossa vida, né? Mas E não aí, completar. Quando eu sinto um pouco de vazio, eu quero aquela pessoa Tudo. grudada em mim. E se Porque tem que aquela ter pessoa tudo. vai Tem que ter embora, tudo. se aquela pessoa vai embora, eu sinto um vazio, consequentemente, porque eu vinculo a minha vida completamente a ela. Mas, ora, esse vazio faz parte de você. Exato. E aí vem a tolerância e a abertura a essa solidão, a esse vazio, a essa coisa que falta dentro da gente, que vai continuar faltando mesmo eu estando com alguém. E aí vem um outro livro maravilhoso. A gente pode marcar um podcast só sobre Só os de livros. livros. Não, Comentários sobre livros. Vou botar a dica pro Contras, viu? Pois é. E que se chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, Sim, de Anna Anna Sui. De Anna E Sui. pra quem é dependente emocional, eu sempre indico esse livro também. É muito bom. Sim. Muito bom. Que fala dessa solidão, desse vazio, dessa coisa que é preciso você, que é para a construção de um amor saudável, você precisa viver a sua vida individual. Isso. Os dois, ter liberdade para os dois viverem. Só que para isso eu preciso construir uma classe de repertórios, de coisas comigo mesma, Sim. para que eu permita que esse outro viva a inteireza dele, sem mim. Para que juntos a gente viva a plenitude de quem Exato. já somos, né? Então, o amor saudável vem nesse lugar. A gente se complementa, a gente se sente bem muito junto um com o outro, mas eu também sou uma pessoa sem ele, né? E a gente não vai embora, a gente fica aqui. E eu acho que também esse medo não é só, não é muito só separado da sua história de vida pessoal, né? Eu acho que a história de vida pessoal, essencialmente, traz muitas projeções, né? Engraçado que a gente estava muitas conversando coisas. tudo isso antes de começar Ótimo, o eu podcast, estou né? conectada. Eu queria também falar de um livro, só que agora eu não vou me recordar o nome da psicóloga. Mas quando você fala de relacionamento saudável, eu sempre lembro, porque o nome do livro, o título do livro é esse, Relacionamentos Sustentável. Né? Ela fala muito disso, relacionamento sustentável. E eu acho essa frase assim maravilhosa. Eu gosto até mais de usar do que saudável. Né? Sustentar, porque a gente precisa sustentar. Qual a forma que a gente vai sustentar aquilo ali? Então, dá amplitude, né, dos instrumentos que a gente vai usar para justamente sustentar. Diante das imperfeições, das quebras de idealizações, né? Exato. Das de expectativas que das serão expectativas. frustradas. De ver que o outro também vai ter um ciúme ali, ou vai ter uma frustração, e aí, né? Para saber diferenciar isso, o controle, né? Do que é o amor. O Exato. controle do que é o cuidado. Isso. Bom, então vamos entender essas emoções aqui. Eu vou sustentar essa relação para continuar construindo esse amor. Exato. Longe dessas coisas que doem, que machucam demais, né? E justamente, a pessoa que vive uma dependência emocional é um furacão de emoções. Não é isso, Sim. Mítia? Fala um pouquinho aí dessas emoções que Sim. circulam esse processo. O dependente emocional, ele vive constantemente com a insegurança, né? E ele tem essa insegurança, esse medo e essa ansiedade pelo outro, vem muito das suas crenças de desamor, desvalor e muitas vezes desamparo também. Né? Então, essas pessoas, elas sentem uma ansiedade constante quando não estão até na presença, né, do outro, Sim.
essa pessoa, ela quer controlar, saber, cuida em excesso, muitas vezes, porque ela precisa dessa validação de que ela é boa o suficiente para estar com essa pessoa. Só que isso eu costumo usar até uma metáfora que é como o açúcar, né? Ele vicia, mas não nutre. Então, você come o açúcar, você sente aquele prazer imediato e depois você quer mais. Então, a dependência emocional é como se fosse um vício, né? Isso. Você quer sempre mais do outro, mais. Você nunca está satisfeito. O outro pode até te dar atenção, carinho, cuidado, mas você sempre quer mais. E aí vem nesse lugar desse vazio, né, que o dependente emocional acredita que o outro deve preencher. Lei do engano, né? Falsa, pura ilusão, doce ilusão, porque uma hora a paixão acaba. Isso. E aí essa solidão, esse vazio vai E aí aparecer. vem aquele buraco. Estar sozinha, né, também abre esse E é lugar. exatamente isso, a dependência emocional, ela é um vício, né? Então, o que A gente acontece? precisa ali, né? Tá o tempo todo Isso. alimentando. E quando tá longe, quando não tem ali aquele retorno, chega Vem a um ter crise mesmo de medo, abstinência, sim, né? sim, sim. Né? Você Difícil, sente o é coração muito apertar, difícil. Sente como ansiedade. se fosse É uma muito dor difícil. física. Uhum. Muitas pessoas me dão depoimento disso. É uma dor física, é uma dor que eu não estou suportando, né? Falando um pouco daquele grupo que eu tinha, né, de relacionamentos, na verdade o grupo chamava Sobrevivendo a Relacionamentos Tóxicos, Disfuncionais e Abusivos. Foi a partir daquele grupo que eu comecei a estudar sobre a dependência emocional. Na verdade, eu não sabia quase nada nessa época. E aquilo foi me interessando, aqueles comportamentos das mulheres, né, aquela necessidade, aqueles depoimentos de eu não estou aguentando, eu prefiro viver do jeito que eu estava vivendo, ou seja, com ele enganando, manipulando, mentindo, usando ela, mas ela prefere isso do que ficar sem ele. Uhum. Não, vai tudo Porque, vazio, como a gente né? falou, né? Aquilo, né? A pessoa não vive, né? Ela tem essa sensação, ela realmente acredita que sem aquela pessoa, sem aquilo que é dependente, ela é algo indispensável para a vida dela. Né? Então, a dependência emocional é você acreditar que algo é indispensável para sua vida. Isso. Sem aquilo, você não vive. É difícil, viu? É E doloroso. lembrando que a dependência emocional, ela age nos mesmos sistemas cerebrais que um dependente químico. Seria que é bem Então, parecido com isso. por isso que sente, sim, abstinência, sofrimento real, necessidade, e porque pega os mesmos mecanismos de recompensa do cérebro. Né? Então, como eu falei do açúcar, você come aquele açúcar, né? O chocolate, vamos lá falar do chocolate, você come, você sente aquele prazer, você libera ocitocina e dopamina, mas aí depois aquele prazer é imediato. O dependente, ele passa pelo mesmo. Então, ele necessita o tempo todo que o outro fale, você está linda, você é importante, o tempo inteiro. E aí, é muito difícil conviver com o dependente, né, afetivo, porque ele está sempre necessitando. Receber mensagem o tempo todo, né, tá ali sempre buscando. E aí, gera ansiedade, o medo, você falou, né, das emoções, ansiedade, medo, frustração, tristeza, culpa. Porque às vezes o outro fala, você está me sufocando, né? E ela sabe que está, mas ela não consegue controlar. E como perceber que está dependente emocionalmente de algo ou de alguém? Como perceber uma dependência emocional? A dependência emocional, ela pode ser percebida em vários comportamentos, né? Por exemplo, ela não consegue seguir na vida sem a aprovação dessa pessoa. Né? Ela precisa, isso é de extrema importância para ela.
inclusive determinando, por exemplo, a carreira dela. Se o outro disser, olha, você vai ser uma excelente advogada, por exemplo, ela vai fazer de tudo para ser uma advogada. Talvez ela queira ser A melhor. médica, Ah, sim. entende? Mas o fato do outro dizer, essa validação, isso para ela alimenta ela. É, tipo, direciona a vida mesmo, né? Isso, direciona a vida. completamente. Isso. A Ela não dependência. consegue ter uma posição sobre a vida dela. Isso, Uhum. isso. Depende E daquela também pessoa. ela necessita muito da opinião do outro em mínimas coisas. Ela não consegue ter uma vida social com outras pessoas porque ela acredita que ela tem que estar sempre com esse outro. Então, normalmente, o dependente emocional, ela se afasta, ou ele, dos amigos, né, de outros grupos, deixa de ir a locais se a pessoa, né, da sua necessidade não poder ir. Então, assim, ela vive em função daquele outro. É possível amar, cuidar e se priorizar também? É uma tarefa muito difícil, mas é possível. Eu acho que uma das coisas que precisa ter como norte, né, inclusive para identificar se eu tô fundida demais a essa relação a ponto de estar esquecendo de mim mesma, cuidando de mim mesma, sempre se perguntar, eu estou existindo para além dessa relação? Eu estou desejando para além dessa relação? Eu estou sonhando para além dessa relação? Porque essas perguntas vão ajudar essa pessoa, inclusive, a se aproximar de seus valores pessoais, né? A se aproximar do seu eu, da sua identidade, para além daquela relação. Sim. Né? É o olhar de fora, É né? o olhar de fora. É você tá ali, tipo um drone, olhando por cima e tentando identificar Exatamente. o que é você, o que é o outro, Isso. o que tá fundido. Isso, porque, né, como as pessoas se fundem normalmente a relação, os gostos dela acabam sendo do parceiro, os desejos, os sonhos acabam sendo do parceiro ou para a relação, em função da relação. E ela deixa de viver a sua vida como um indivíduo único, né, como essa bolinha faltante aí. E é engraçado Que vai viver, quando... explorar a vida por si mesma. Né, E é engraçado que quando a pessoa se funde no relacionamento, pode observar que na sessão de terapia ela fala assim, eu estou sem chão. Porque é como se tivesse aberto aquele buraco, Sim. né? É engraçado que ela diz, eu estou sem chão, eu estou perdida. E fica mesmo. E fica. Fica mesmo, eu já fiquei. Não tem... Eu também. Também. Gente, teve uma situação, é tão simples assim, mas eu saí de uma relação, me separei, que aí, em determinado momento em casa, eu falei, vou pedir uma pizza. Eu não sabia qual era o sabor, o nome Olha da só. pizza que eu gostava, porque era sempre ele que pedia. Você vive em função do cuidado do outro, para outro. o outro, para manter a relação, né? E aí eu tomei um choque com isso. Porque eu falei assim, gente, eu não sei qual é o sabor da pizza, sabe? Porque eu deixei o outro fazer tudo, tomar todas as decisões, inclusive controlar o meu dinheiro. Que é um outro ponto aí, né? Inclusive controlar o meu dinheiro. Então, assim, não foi à toa que eu acabei indo estudar sobre a dependência emocional, porque eu também vivi isso na pele. Entende? Então, eu senti tudo isso, medo, ansiedade, tristeza, né, angústia, vazio. Então, eu falei, não, eu preciso entender isso, eu preciso buscar também evidências sobre, porque inclusive existe, quando a gente falou aqui do vício, da necessidade do outro, existem algumas pesquisas que comprovam que afeta o mesmo sistema de recompensa no cérebro. Então, o dependente emocional, ele de fato sente abstinência.
Isso. Quando separa do outro. Sim. E aí, sentindo, né, tudo isso, vem os pensamentos. Então, os pensamentos, muitas vezes, eu falo que a amiga grudenta, aquela amiga grude, sabe? Que gruda na gente e fica tique, 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 tique. E aí vem um monte de pensamento, que traz um monte de emoção, que traz um monte de comportamento. Como é que a gente lida com esses pensamentos? É difícil, né? Porque eles pegam a gente, capturam a gente, e às vezes a gente nem sabe, a gente já agiu e nem sabe por onde começou a agir, porque capturou a gente ali. E a gente emitiu um comportamento que às vezes a gente nem queria e se arrepende depois. Às vezes afasta mais, às vezes até, né, se sufoca demais, né? Se descuida. Quando vê, tá fazendo coisas que não queria fazer, porque esses pensamentozinhos que vêm com as historinhas capturam. Então, eu acho que a primeira coisa a se fazer é notar que você tá pensando, né? Isso. E não tá no automático, né? É. Porque a gente fica tão no automático que a gente nem percebe que a gente Que tá pensou. pensando. Quando foi, já foi. Exatamente. Eu acho que é uma das coisas mais Parar difíceis. e notar que tá pensando. E aí precisa ser um exercício mesmo de estar com Uma você habilidade, mesmo. né, Uma Thay? habilidade, Né? assim, Como uma várias construção. habilidades que a gente constrói na nossa vida, é uma habilidade que a gente precisa exercitar, né? Notar nossos pensamentos, perceber o que tá ali. Quais as emoções que estão chegando com ele. Isso. E qual o comportamento que a gente está tendo, né, em relação a isso. Exatamente. Na TCC existe o registro de pensamento, né? Que é justamente isso. Ocorre uma situação que gera um pensamento, que gera um sentimento, que pode gerar uma emoção física, né? Fisiológica, tremer, né? Chorar. Então, e aí vem o comportamento. Então, eu sempre passo esse exercício do registro do pensamento, que as pessoas, elas falam, eu não sei o que eu estava pensando na hora. Aí eu falei assim, vamos parar então para observar isso. Por exemplo, você está triste do nada, porque as pessoas falam muito isso, né? Eu fiquei triste do nada. Aí eu falo assim, não, vamos lá, vamos tentar lembrar o que você estava pensando naquele momento. Ou o que aconteceu naquele momento que fez você ficar triste. Porque as pessoas falam muito isso justamente por não se observar, né? Vive no automático. A gente não para, eu estou pensando nisso. Mas é muito interessante, porque eu começo a ver a evolução dos meus pacientes, quando diz assim, Michele, eu demorei de dormir. Eu falo Michele, porque alguns me chamam de Mitch, ou outro de Michele, né? De Mi, enfim, de Shelley. Gostei de mim. Pois é, tem muito. E aí eles falam assim, né? Eu tava ali, eu percebi que eu tava demorando de dormir, mas aí eu entendi por quê. Porque naquele dia eu recebi uma notícia assim, uma mensagem e tal. Então, ela começa a identificar, parar para identificar o que está acontecendo, olhar para qual comportamento ela está tendo diante daquilo. Então, eu passo esse exercício, eu gosto muito quando os meus pacientes já chegam lá. Não, eu demorei de dormir, mas eu já sei o que foi. Né? E isso é muito interessante. Na ACT, a gente já tem uma visão, assim, de que pensamentos, são frases, são imagens, mas não são fatos reais, não é isso, Thay? Exatamente. E aí, notar eles é importante quando eles vêm, entender que eles vão e vêm, eles vão passar e talvez te visitem de novo, né? Que você não precisa ser guiada por eles. Então, imagina... Eu quero, deixa eu ver, quero ser uma atleta de alto rendimento, mas eu vou sentir preguiça, mas nem todo dia eu vou querer malhar. Né? O nosso cérebro é um pouco isso, a gente precisa malhar nosso cérebro, né? Exercitá-lo para ganhar flexibilidade psicológica. Exato. Então, se eu não alongo ele um dia, se eu não faço uma meditação aqui, se eu não entendo ele como melhor fazer a mim e a minha mente, eu vou cair na armadilha do meu pensar demais, né? Da minha história de vida, das minhas narrativas. Então, o ideal mesmo é fazer esse exercício mesmo de se olhar de fora como um drone, né? Olhando o filme da sua vida, né? Peraí, opa, tô notando o que eu tô pensando e minha mente tá querendo, né, me proteger do abandono, do desamparo. Então, ela tá aqui me contando uma história,
tá dizendo que ele vai me deixar se eu não fizer tal coisa, ou ele demorou de responder é porque ele tá me traindo, não tá nem aí pra mim, eu não sou boa o bastante. Então, notar e nomear, né? Nomear o seu sentimento, nomear com essa historinha, né? Sempre falando, tô notando que a minha mente tá aqui me contando uma história tal para me proteger de uma dor, de um desamparo. Enfim, para que você então se separe desse seu pensamento, porque você não é o seu pensamento. O seu né? pensamento. Você não é ele. Eu falo muito que é como se fosse um sonho. Você tá ali dormindo e tá tendo um pesadelo. Aí quando você acorda, foi um pesadelo. Amei! Amei essa, Maga. Vou pegar, viu? Vou pegar pra usar. Então, você vai... foi de um livro de Act, viu? Ai, que ótimo! Sobre luto. Gostei. Luto e Act. Adorei. Eu sonhei, eu estava sonhando. Opa! Tá vindo um pesadelo aqui. Pode até nomear como um pesadelo, né? Eu tenho uma coisa com algumas pacientes que aí, às vezes, vem essa vozinha que sempre aparece, né? Pra proteger ela. Vamos dar um nome pra essa vozinha? Isso. E aí, a gente vem. Tem um que é Jurandir. Tem uma paciente minha, se ela estiver ouvindo, ela vai saber quem é. Adoro! Que ela apelidou de Jurandir. Então, aí ela fala, opa, Jurandir já tá aqui. E aí nem dá muita voz a ele. Então, quando eu noto que estou pensando, tá, qual a consequência que eu quero ter na minha vida? O que eu quero fazer por mim? Quais são os meus valores essenciais? Então, eu vou caminhar para o que realmente importa, longe desses pensamentos, que às vezes os pensamentos podem até acabar relacionamento, pode até acabar com sua vida, você ficar ainda mais entregue, mais dependente, porque você fica cedendo a essa vozinha do Jurandir, né? E não ao que de verdade você quer viver, né? Aos seus valores, aquilo que realmente importa, seja se cuidar, seja ganhar mais vida, porque a sua vida acaba ficando mais restrita, né? Isso. Porque você vive em função completa daquela relação, que a gente não sabe se é para sempre, né? Até de um efeito de morte. E se essa pessoa morrer? Né? O que vai ficar? Quem é você? Se tiver essa ruptura, né, permanente. Sim. Né? As coisas mudam, né? Então, também é um tipo de autocuidado. Isso. Olhar, né, para os nossos valores. E aí, essa relação de dependência emocional tá me afastando ou tá me aproximando de quem eu sou, de quem eu quero ser? Porque a gente vê muito isso, mexe com a nossa identidade. Sim. Quando a gente para observar, a gente tem comportamentos que a gente fala, gente, não sou eu Isso é nisso. meu, é do outro. Até, né? Como é que Tóxicos. tenho esse comportamento, não sou eu, nunca fui assim. Exatamente. Então, é parar para observar o comportamento que a gente está tendo e ver se esse comportamento se aproxima do que a gente é. Por exemplo, a pessoa nunca foi ciumenta. E aí tá tendo crises de ciúmes. E aí, esse é o papel que você quer para sua vida? É esse valor que você tem de ser vista como uma pessoa ciumenta ou não? Então, é se questionar se o comportamento que você está tendo nessa relação se afasta ou se aproxima do que você é, do que você quer ser. Do que se a gente fizer, por exemplo, a metáfora do funeral, você ouça ali no dia, no dia do seu... A gente tem, viu, gente? A Act tem uma metáfora do funeral, que é o que você gostaria de ouvir no dia do seu funeral, no dia ali, né? O que as pessoas, vocês gostariam de ouvir que as pessoas falassem de você? Essa pessoa tinha comportamentos assim, assado, era extremamente ciumenta ou não. Né? Ou é aquele outro comportamento que você gostaria de deixar aí, Sim. Né? Exato, muito bom, Maga. E assim, é isso, né? Às vezes, por exemplo, o ciúme. O que tá por trás desse meu sentimento de ciúmes? Eu tô com medo de perder. Bom, tô com medo de perder, mas quando eu tô com ciúme, eu começo a ficar revoltada, a falar um monte de coisa. Eu tô afastando ele, eu tô aproximando de mim. Parece que
você vai perder ele mesmo, né? E aí, vamos colocar esse ciúme de lado, escutar o que tá por trás dele, que essa relação é significativa para você, para então você ter comportamentos Sim. que realmente faça a sua relação aí crescer, né? Ao mesmo tempo que também me parece ser uma insegurança enquanto a sua suficiência. Sim. E aí, quem é você para você? Você, como é que você se vê? Né? Como é que tá a sua vida? Tá repleta de quê? Né? Que aí vem aquela coisa da autoconfiança, da autoestima, e são coisas Do pra gente alto trabalhar, valor. o alto valor, né? A autocompaixão, o autocuidado, aí são coisas pra trabalhar ela com ela mesma, Sim. pra então reverberar ali, né, como consequência na relação também. Isso. E aí, por que que é tão difícil? Então, assim, a gente já viu que envolve dor, né? Envolve muito medo. Mas por que que é tão difícil sair de uma relação de dependência emocional? Bom, existem alguns fatores, né, que fazem a mulher se manter nisso. E vem muito dessas crenças, né, que ela acredita de desvalor, desamor, desamparo, né, não sou boa o suficiente, não mereço ser feliz, ninguém gosta de mim. E o que é que acontece? Ela cria esse mecanismo, né, de recompensa o tempo todo com as atitudes do outro, o comportamento do outro, as ações do outro. E isso é um vício. E o que é que acontece? Como ela é dependente emocional e ela tem fortemente essas crenças, e o outro, e lembrando que geralmente o dependente emocional, ele tem esses momentos vamos dizer assim, do açúcar. Do alimentar, E né? do alimentar, Dali, né? e vai dando. Ah, você é maravilhosa, você... Só que você é maravilhosa porque você lavou a roupa dele, por exemplo. Você não é maravilhosa por quem você é. Você é maravilhosa porque você... Tá sendo útil Isso, ali, de está alguma sendo forma, útil, né? exatamente. Né? Então, isso, ela vive em função disso. E aí, o que é que acontece também com dependente emocional? Lembrei agora até do Augusto Lilás, né? Sobre a violência contra a mulher. O que é que acontece com a mulher dependente emocional? Ela fica naquela relação, que é um bate-a-sopra, o tempo todo, né? É um bate-a-sopra. E aquilo vai alimentando ela. E isso acaba gerando muitas relações disfuncionais, porque eu sempre falo, quando você dá muito, você fica desnutrida. Quando você só dá e não recebe. Isso acontece o quê? Enfraquece mais ela. Aí, quando você vai ver, cadê a autoestima? Autovalorização, amor próprio, autoestima, não existe nada disso nessa mulher. Não existe vírgula, né? Ele tá ali no fundinho Que ela não conseguiu ainda cavar pra que achar. não conseguiu cavar. E tem um livro, também não vou lembrar o nome do autor agora, mas o tema do livro é De Volta ao Lar. Eu sempre acho que a mulher dependente emocional, ela precisa fazer esse caminho de volta É bem isso. para si. Porque o lar é ela, né? Então, eu gosto muito de usar até essa metáfora com ela. Diz, olha, você precisa, principalmente, voltar para si mesma. Então, por que é tão difícil? Primeiro, porque ela está extremamente enfraquecida. Normalmente, como eu falei anteriormente, pelo fato dela se afastar das amigas, ela não tem rede de apoio, né? E o dependente emocional, ele constantemente ouve do outro o quê? Você é muito fraca, você não consegue fazer nada sem mim, você não sabe viver sem mim. Tem um reforço, né? O reforço, exato. O reforço negativo. Então, cada vez mais ela vai se enfraquecendo, se enfraquecendo, se enfraquecendo. Ou então, Mitchell, às vezes não é nem a pessoa que alimenta também tudo isso. Às vezes é essa historinha Sim, que ela conta na também. cabeça. Então, dependendo do que a pessoa seja, né, dependente, é a historinha que conta Sim, que você é exatamente. fraca sem essa pessoa. Sim.
não desgrude dela. Você não é ninguém. Essa pessoa realmente é fundamental para sua vida. Então, ela vai ouvindo essa historinha do seu próprio pensamento e aí vai acreditando. Sim. E é engraçado quando eu falo disso, né, de que ela vai se enfraquecendo, é porque muitas mulheres dependentes emocionais, ela fala assim, eu não tenho forças para sair desse relacionamento. Eu não tenho forças para deixar ele. Eu não tenho sabe? Elas usam muito essa palavra. Porque é exatamente difícil, como né? elas se sentem É muito difícil. enfraquecidas. E a gente tem outra coisa também que eu acho que corrobora muito nesse lugar do não consigo sair daqui, aqui é minha droga, né? Além de todas essas faltas, essa escassez em diversos níveis na vida dessa mulher ou desse homem, desse indivíduo, né? Que se na relação há algum tipo, né, de um reforço intermitente, que a gente chama, que hoje eu dou um elogio para ela, daqui a 3 dias eu sumo, ou eu tô mais frio, mais fria, e aí no outro dia, de forma arbitrária, não tem nada que essa mulher faz que interfere, ele tá de bem com a vida, ela... Ai, deixa eu dar aqui um pouco mais de atenção a ela. E aí fica ali, trata, né? Aquilo pra mulher, né? Pro homem. Meu Deus do céu, não, ele me ama. Aqueles 3 dias... É aquela dose de açúcar. Aqueles 3 dias que ele tava me rejeitando. Em forma de brigadeiro, ou então de um sorvete bem gostoso. Aqueles dias que ele tava me rejeitando, ou esqueceu de mim, ou eu não era nada. Não, é só um momento, não. Ele me ama. E aí ela vive ainda mais nessa relação onde ela está sendo desnutrida, onde ela não recebe a atenção que ela precisa, a escuta de uma forma saudável ali, sim. né? Fica ainda mais escrava, né? Escravizada ali, né? Porque ela fica esperando o momento que ela vai receber aquela migalha de afeto. Exato. Que ela não sabe que horas vai ser, então é melhor ficar aqui. Porque lá no fundo ele me ama, porque naquele dia... Lembra aquele dia? Ele me entregou flores. No outro dia tava me batendo. A gente tá vendo aí casos seríssimos, né? De morte, feminicídio. Tão triste, né? Que a gente não se pergunta, meu Deus, nós mulheres, a gente é o tempo inteiro ensinada a amar, a cuidar, que a gente entrega tudo para essa outra pessoa e ultrapassa qualquer sacrifício. Eu agora na maternidade, o que eu escuto e vejo de mães, né, batendo palmas para o cansaço, batendo palmas para a dor, batendo palmas como se o amor, né, tivesse como base isso. Então a gente cresce vivendo o sacrifício pelo outro. Então, se o outro tá no momento de raiva, dá um murro na parede, se xinga, se não sei o que, se me trata mal, eu continuo ali, tolerante àquilo ali. Porque desde pequena eu sou colocada nesse lugar, a tolerar tudo para cuidar, para ser algo para alguém, para amar, para o outro me amar, né? E não, né? A gente não precisa, a gente precisa estar bem para a gente amar, pra gente se deixar ser amado também, para construir uma relação saudável. E às vezes a gente, mulher, né, fica escrava dessa migalhinha. Isso. Não se oferta o que a gente precisa, fica ainda mais dependente daquilo ali, não consegue sair. Porque, não, mas ele me ama. Não, deixa eu esperar o momento que ele vai aparecer aqui. Não, isso não é amor. Foi importante você falar isso, porque eu lembrei agora que o dependente emocional, muitas vezes, ele fica preso ao início do relacionamento que era bom, né? E tentando desesperadamente resgatar aquilo que eles tinham. Porque às vezes o relacionamento no início foram flores, né? Passeios juntos, música, nossa música, tudo. Só que aí por algum motivo, que a gente não sabe, né, de cada relacionamento, ele muda. Provavelmente ele já tem um perfil mais, né, mais manipulador, mais enganador, né? Enfim, muitas vezes o dependente emocional acaba, não que isso seja a regra, mas a mulher acaba parando num relacionamento com um homem controlador, manipulador, né? Ela está muito mais propensa a atrair esses tipos de homens. Né? E aí, às vezes, ela fica presa àqueles pequenos momentos do início do relacionamento.
E sempre tá dizendo, não, mas no início ele era assim. Aí fica com a esperança Mas no de início, voltar. isso. Ou então é alimentado por pequenos pontos, né? Exato. Eu E às chamo vezes a isso- pessoa já tá em brechas. outra, né? Exato. Que muda também, né? Às vezes Exato. os gostos, os momentos mudam e ela tá Exato. presa. Eu chamo isso de síndrome do espelho retrovisor, que é você ficar o tempo Olhando inteiro pra olhando trás. para trás. Adorei Mas no também. Já início peguei. ele era muito assim. bom isso, eu gostei. Mas no início ele era assim. Mas no início ele fazia assim comigo. Mas no início, e ela fica presa naquele passado. Então, a gente falou o que é dependência. Falamos porque é difícil, né, sair desse relacionamento. E aí, Thay, como recuperar essa identidade? Você que fala tanto de amor próprio, de autocuidado. Fale aí um pouquinho. Vamos dar esperança, né, não, Misha, para essas pessoas que vivem um relacionamento realmente de dependência emocional. Como recuperar essa identidade? Primeiro que é possível sair, tá? Olha! Nós somos prova Olha, disso em alguma gente, medida. curtam, comentem, compartilhem, porque é possível sair da dependência emocional. É possível, né? Depois até pesquisem, né, sobre os estilos de apego. Eu acho que pode complementar um pouco a isso aqui, né? Sim. Assim, acho que primeiro de tudo é você notar que você está com dependência emocional, né? Esse excesso de ansiedade, esse excesso de angústia que você está sentindo, né? Esse medo constante. Perceba que isso está aí. Viver isso sempre não é normal. Sim. Não é normal. Aí já acende um sinalzinho de alerta. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Olhar para dentro de você. Nessa relação, eu tô vivendo mais momentos de alegria, felicidade, ou eu tô o tempo inteiro tentando controlar, com medo de ser abandonada? Pronto, já notei isso, né? E aí, Stalkear o que o outro tá fazendo, tá nossa, curtindo. ficar o tempo tá... inteiro vindo no WhatsApp, se tá online, né? Se mandou Se não mensagem. tá, se mandou mensagem. Fica triste porque não mandou. Então, assim, idealiza o parceiro e quer que ele se adeque ao que você idealizou. O outro é o outro, você é você. E o que você pensa, sente e deseja é diferente do que o outro pensa, sente e deseja. Então, acho que é notar essas coisas em você. Parar de colocar a culpa no outro. E eu acho que a terapia pode ajudar muito a isso, tá? Então, Sim, vão na pra terapia. autorresponsabilidade, né? Vão pra terapia. É muito importante. Foi uma das coisas que me ajudou também na época, né, da dependência emocional. Notar, porque às vezes a gente tá dentro da gente e a gente não consegue ver com o olhar de fora. É muito difícil. Então, nota, percebe. Como é que seu corpo tá? Tá rígido o tempo inteiro? Se você não consegue nomear o seu sentimento, perceba seu corpo. Taquicardia o dia Não consigo inteiro, dormir. em momentos específicos. Não consigo dormir, meu corpo tá rígido, tô cheio de dor aqui, né? As emoções aparecem no corpo de alguma forma. A ardência aqui atrás, nas costas, não sei. Estômago ardido, azia. Bom, tem alguma coisa estranha. É como eu sinto e percebo minha relação, é como eu me relaciono aqui com meus sentimentos e meu relacionamento. Notou? Notou. Busca ajuda. Vai ler livro. E os passos, tá? E você fala de alguns passos, né? Pois é. Então, aí, o que você precisa fazer? Primeiro é perceber se essa relação está sendo o centro da minha vida. Bom, se está sendo o centro da minha vida, eu preciso voltar para mim. Quem eu sou, o que eu gosto de fazer, quais são os meus sonhos, os meus desejos, lista isso, né? O que você quer fazer? O que você quer descobrir? Cadê seus amigos? Né? Vai descobrindo você, vai pesquisando você. Sabe essa bolinha da parte que falta, que eu falei, do livrinho? Que ele sai por aí, vivendo a vida, rolando. Vai rolando por aí. Vai pesquisando você, vai indo pra praia, vai conhecendo gente, vai ter um cachorro, vai sair passear com seu cachorro, vai pra um museu, pra um cinema. Academia, faz um curso. Vai se explorar, vai entender, né? Mas isso antes, senta com você, entende o que você deseja, o que você sonha, o que você gosta, o que você quer pra você. O que te dá prazer. Às vezes no simples, a gente... Outro dia eu li que felicidade
é um filme de baixo orçamento. Então, não precisa a gente... não precisa ter de muito para ser feliz. Às vezes, a felicidade está em olhar para a natureza, tomar um cafezinho gostoso, tomar um banho com autocuidado. O banho prêmio, né? Você lava o cabelo, bota uma luzinha legal. Eu falo isso. Eu né? falo para minhas pacientes, Demora ali. Deixa a luz do quarto ligada e a do banheiro desligado. Né? Coloca um óleo essencial, toma aquele banho, né, meia luz ali, bota uma música e vai observando as partes do seu corpo que você está tocando. Notando, né? Se notando, sentindo a água cair em você, né? Eu acho que isso é importante. Tem uma coisa que você falou sobre essa coisa da mulher se olhar, né? Dela perceber primeiro. E eu sempre falo que esse caminho de se olhar, de perceber que você está presa àquilo, de que você precisa redescobrir o que você gosta, o que você ama, é o início do processo de mudança. Primeiro você precisa ter consciência, né, de que você quer sair daquilo, ou de que você quer mudar, ou de que você quer começar a ter comportamentos diferentes, agir diferente. Então, esse perceber primeiro é o início de tudo. Sim. Né? É o início do processo de transformação ou de cura, como a pessoa queira chamar. Será que você precisa mesmo de um casamento para ser feliz? Né? Será que você precisa... Isso pode te fazer feliz, mas você só vai conseguir viver com isso? Será que só com uma pessoa do lado você vai conseguir ser feliz? Né? Então, acho que é questionar. Tem um livro ótimo que é A Prateleira do Amor também, que traz muito isso. Sua autoestima está baseada em ter alguém validando ela do lado, sua beleza, quem você é. Então, quem você é sem essa pessoa? Quem você quer ser? Né? Acho que é realmente detalhar isso. Bom, eu quero ser isso, eu quero cuidar mais de mim mesma, eu quero me amar mais. Bom, então a gente tem um outro lugar também, que é o exercício da autocompaixão, né, do auto-amor. Fala um pouquinho sobre o auto-amor. Adoro. Gente, tá, é minha piscina. Eu amo. Então eu babo mesmo. Eu amo, eu tô aqui babando ela também, entrevistando a gente, me contendo aqui. Exercitar se olhar com mais afeto. Repare, você tá dentro dessa relação, você tá vivendo isso, sentindo tudo isso. Se você fosse uma melhor amiga sua, o que você faria com você? O que você diria a você nesse momento? Vivendo tudo isso que você tá vivendo, sentindo tudo isso que você tá vivendo. Então, você começa a dizer isso pra você mesmo. Começa com uma carta pra você. Como se você fosse a sua melhor amiga, né? Alguém, você pode imaginar alguém, pode imaginar que é Deus, pode imaginar que é sua mãe, ou talvez uma outra figura sábia, mitológica, que sei lá, que você tem ligação, não sei. Escreve essa carta pra você como se você fosse sua melhor amiga, como se fosse sua sábia, né? Exercita essa compaixão. Diz coisas que você precisa ouvir. Se pega pela mão, se leva pra passear, se leva pra dançar, se leva para tomar um banho, que às vezes você não tá nem conseguindo tomar um bom banho direito, né? Se leva para fazer novos amigos, se leva para onde você quer estar, quer chegar, para quem você quer ser. Então, eu acho que esse exercício da compaixão, ele precisa estar presente o tempo inteiro, né? Sim. Porque você vai se pegar muitas vezes sofrendo, se sentindo sozinha, desamparada, e não vai ter ninguém, vai dizer, meu Deus, eu queria tanto que ele estivesse aqui. Mas você pode estar aí com você. E a gente controla a gente, né? Exatamente. A gente não controla o outro. E aí, essa vozinha... vozinha... A gente não tem como saber o para sempre, o eterno. A gente não controla. Eu lembrei agora de uma paciente que ela... Foi muito importante você falar sobre essa questão do que eu gosto. Né? E aí eu lembrei de uma paciente que saiu de um relacionamento abusivo. E eu disse a ela, o que você gosta de fazer? E ela... Não sei. Aí eu comecei, você gosta mais de mar ou de montanha? Você gosta... Comecei a... Para ela ir... Aí ela falou assim, eu amo o mar. Mas ele não gostava. Então faz anos que eu não vou na praia. Imagina. E aí um dia ela foi na praia. E aí ela me mandou um áudio chorando.
Ela disse, quando eu pisei o pé na areia, quando eu senti a água, eu comecei a chorar de alegria. Imagine, né? Ela se Se afastou anulava, né? de tudo que fazia sentido. Então, é isso. A relação acaba se tornando, o parceiro, a parceira se torna o grande reforçador, né? Então, a gente precisa mesmo fazer, você que tá aí, né, que é dependente, resgatar um outro grande reforçador na sua vida. Tem que ser algo aí que dá para competir um pouco mais com esse parceiro ou essa parceira, porque senão você vai ficar ali, né, até demandando demais dessa relação e angustiada, porque você não vai ter tudo desse outro, né? Esse outro também tem uma vida que é dele, que é única, e essa coisa também pode mudar, né? Então eu acho que é encontrar outra coisa que seja muito boa para você. E eu acho que os amigos são assim, Sim. essenciais, né? Se você tem uma família funcional, alguém da sua família, a religião, Essa né? rede de apoio, Seu né? encontro com sua espiritualidade, encontrar um grande reforçador para você, que você possa ter a que recorrer, né? Estar mais próximo, para também não ficar maior tempo só focada nele, nela, nessa relação. Então, eu acho que é resgatar isso que faz, essas coisas que fazem tanto sentido, resgatar os seus valores essenciais, quem você quer se tornar, né? Como Maga falou, quem você quer ser, o que é que alimenta a chama do seu coração, que te faz sentir vivo. Acho que esses são alguns passos aí. E tá o tempo inteiro também sendo a sua pessoa. É o Gostar encontro com de você. você. É sentar, ter tempo com você, não é viver fugindo em outras coisas. Estar com você, tomar o seu chazinho sentada com você mesma, apreciando A famosa a solitude. sua solitude, o seu estar com você mesma, porque é você com você até o final, né? Isso aí. E aí eu trouxe, né, uma passagem aqui do livro de Walter Rizzo, Ele é que você me indicou. Ele é Desapegue-se, né? E aí ele fala, que eu queria que vocês comentassem sobre isso. Desapegar-se é desfrutar das coisas sabendo que são transitórias. É assumir um estilo de vida baseado na independência emocional. E aí? Muito bom. Esse livro é muito bom também. Eu acho que, basicamente, é ele dizendo assim, olha, a vida é impermanente. A vida é inconstante. E a gente tem que estar o tempo inteiro nisso, vivendo nisso, aberto a essa impermanência e essa inconstância, né? Como o mar. Não para. Tá ali o tempo inteiro transitando, mudando, né? E nossas fases, a idade. Nós estamos. Eu Eu estou mãe, eu estou... É aproveitar enquanto estamos. E a fase, é o não é? momento, aproveitar, viver aquela vida ali, entendendo que isso pode passar ou pode transformar-se em outra coisa, mudar, né? Nós mudamos, o outro muda. Então, eu acho que é essa abertura ao impermanente. A abertura ao respeito, né? O cuidado com o que está ali. Amanhã vai ser o cuidado com outra coisa que vai aparecer, né? Como eu vou me relacionar com isso, precisa também ser um lugar muito de muita escuta, de muito entendimento, de muito respeito, né? Com o que eu sinto, com o que o outro sente ali, moldando dentro dessa inconstância, dessa impermanência. Nosso corpo muda, nossas fases mudam, tantas coisas acontecem. Se a gente vive fixa... E que bom que a gente muda. Que bom se a gente vive fixa, né? A um papel, a uma coisa, a quem somos para o outro, a gente vai perder nossa vida, né? Porque isso é transitório, né? Tá o tempo inteiro mudando. Exato. Gente, foi maravilhoso. Adorei. Episódio muito especial. Fale um pouquinho, Mitch, onde é que as pessoas podem encontrar você? Rede social, fale aí um pouquinho. Bom, no meu Instagram, né, Mitchell, gente, até eu esqueci, psico.mitchell é o meu Instagram e eu espero vocês lá. Tem muito conteúdozinho sobre relacionamento, sobre mulheres, porque eu acho que a gente precisa ter esse olhar para nós mesmas, né? Compreender primeiro quem eu sou, né? Que tipo de relação vai me fazer bem, né? Que tipo de relação, que tipo de pessoa eu quero ser, eu quero me tornar para o outro, né? E eu me sentir plena com isso. Isso eu acho que é o mais importante, né? Quem eu quero ser para o outro,
E pra gente mesmo, né? Isso. Quem a gente tá sendo, né? Isso, exato. E é isso, gente. E você, Thay, fala um pouquinho das redes sociais. Vocês encontram no @Thaís, TAISS, _Alves, com 2 S também. No Instagram, no TikTok. E tem um podcast também, Alto Amor no Ato, que você encontra em diversas plataformas aí de streaming. Pronto, muito obrigada. Foi um prazer enorme receber vocês. Até a próxima. Até.